falando da questão das manifestações nos Estados Unidos, é isso? O Marcelo trouxe isso, tipo... Não, é incrível, né? Ao mesmo tempo, tem uma coisa que é assustadora, que é o fato das pessoas estarem se expondo. Aí você vê a dupla ruptura nesse processo, né? Porque é uma ruptura do tecido social, uma ruptura dessa ordem estabelecida médica de que você está colocando a sua vida em risco para poder estar ali. É bem pesado, né? Mas é muito claro, né? Não, tipo, não tem simbolismo, é tipo, tudo muito claro, assim, nesses... E eu me lembro, eu estava lá no Riots de 93, eu acho que foi, do Rodney King, que foi meio igual. Isso é outra coisa, né? 30 anos depois, quase, tipo, é a mesma paisagem, assim. E, enfim. E vi, tipo, várias cenas de encruzilhadas que eu pegava ônibus todo dia por anos da minha vida, tipo, sendo destruídas, assim, com carros de polícia sendo destruídos. É muito, muito interessante tudo. É bacana, né? Imaginar da onde... O que vocês acham que tem a ver com a eclosão disso, assim? Essa fúria? Olha, eu acho que é uma tradição, parte da estética, é uma tradição que os Estados Unidos cultivou de algum lugar desde antes do Civil Rights, do movimento de direitos humanos, que foi, mesmo não sendo violência, teve que resumir a violência de alguma maneira. Tem uma tradição contemporânea dessa luta nas ruas que aqui existe diferentemente, né? Uhum. Não Sim. sei, tem... Mas eu não tinha visto, eu não lembro de ter visto, pelo menos, matéria sobre um movimento tão difuso, tão intenso, né? E tão... Que aí o pessoal começa a falar, né? Estão usando essa palavra, os vândalos, né? Isso está retomando essa temática dos vândalos, né? Aqui no Brasil também começaram a falar disso, né? E que me parece um pouco, me parece talvez um pouco um decalque do que se passa na França também, quando você vê as manifestações lá, é assim mesmo, assim, é para arregaçar. Então parece ter uma coisa que veio... A internet também permitiu, né, que essas coisas falam assim, isso aqui pode ser feito, cara, né? Então tem Não, total. E tem a história de riots, dessa manifestação, desse vandalismo público, é a história contemporânea dos Estados Unidos. Eu consigo pensar em, tipo, 5. E sempre com uma tensão racial de pano de fundo, assim. Já teve do Watts nos anos 60, teve muitas, assim, que pontuam o século XX e agora o século XXI. E essa violência, tipo, mesmo simbolicamente, não é muito forte, né? Tipo, não... Cara, tá aí Mesmo não sendo pró-violência, cai a ficha de uma maneira, tipo, na medida que você começa a quebrar banco e carro de polícia, é muito claro, assim, o que sabe, assim, é muito onde explícito. chegou, né? É muito explícito. Mas lá você vê brancos assumindo também posições, né? E indo para as ruas também para defender. Dessa vez, muito legal. E tinha redneck também, né? Que é aquele típico branco americano que agricultor, né? Do agronegócio. Eu vi uma cena de 2 rednecks armados com metralhadora, que essas coisas que podem nos Estados Unidos, protegendo os manifestantes da polícia, dizendo que a polícia causa abuso. É muito engraçado essa situação que lá tem uma outra estruturação, né? Porque aqui, claramente, as pessoas que seriam os rednecks, né? Esses caras endinheirados brancos do interior do grandes produtores do agronegócio, seriam os protegidos da polícia, né? Lá tem uma pirueta ali E não curiosa. mostra também, eu vi muita coisa legal também, assim, de muitas delegacias entrando no protesto e se ajoelhando em homenagem ou em memorial do George Floyd. Então tem também todo um lado a polícia também está se conscientizando de uma maneira diferente aí. Cara, se a gente for aproveitar esse ensejo, que eu acho muito legal, dessa disrupção aí que aconteceu nos Estados Unidos, que de um certo modo teve um reflexo, né, aqui no Brasil anteontem, né, que foi... É isso que a gente estava falando. Exato. Mas assim, a gente teve o menino, como ele se chama, de 14 anos, que foi assassinado? João Pedro. João Pedro.
no dia seguinte teve outra pessoa, e isso não desencadeou a mesma reação aqui, né, no Brasil. E agora tem uma outra coisa que é contra o fascismo e tal, e que é muito curioso porque estão divulgando como se fosse uma manifestação assim, pró-presidente contra presidente. Na verdade, essa manifestação ela tem que ficar muito clara. Os apoiadores do fascismo e os apoiadores do não fascismo, assim. Os campos estão muito claros. O Partido Republicano fez muito direito hoje com a nova ministra como é que fala, da comunicação, da press secretary, que é tipo, ela é uma jovem loira, mais coerente assim, articulada. E tipo, foi a primeira tragédia assim da polícia contra negros que o Trump se manifestou tipo pró vidas negras e tipo lamentou e falou que foi uma tragédia tipo completamente diferente da atitude dele anterior. Mas em paralelo a isso, ele denominou a Antifa como terroristas domésticos. Exatamente. Então isso já é uma jogada. Então, na verdade, os não terroristas são a extrema-direita. Não, e daí ele já delineou, tipo assim, quem ele acha que é Antifa, que por acaso são muitos dos negros, já são a oposição e são inimigos. Claro. Então, tipo, ele se aliou ao movimento negro, fazendo essa declaração, mas aí no mesmo respiro falou que os antifas os antifascistas são terroristas. São terroristas. É muito e já louco, estão chamando, né, de bandidos, os bandidos que estão compurcando, sei lá, manchando a memória do George Floyd e tal, ainda se tornando porta-voz da defesa nossa, vocês estão queimando o histórico dele. Quer dizer, é de uma hipocrisia insana, né? Mas eu queria aproveitar, porque tem uma coisa que eu sinto falta. Olha, deixa eu só fazer uma pergunta para o Nico, só para a gente não perder esse... Não, claro. Eu sei que eu não posso falar, né? Não é o meu lugar de fala sobre o racismo no Brasil, isso é importante levantar. Mas eu tenho uma curiosidade, Nico, você que morou fora por muito tempo, né? Viveu lá. Eu acho que o racismo, eu não sei se do alto do meu conforto aqui, e de novo, não é o meu lugar de fala, lá o racismo é escancarado. As pessoas, o preconceito, a galera tem uma bandeira contra mesmo os negros. Eu acho que a gente tem um pouco aqui ele mascarado, e eu digo do Brasil, né, e também assim da minha bolha aqui, que é mascarado quanto o pobre, o rico, e a gente faz os serviços comunitários, a gente acaba ajudando. A gente não tem essa guerra contra o racismo aqui por estar um pouquinho mascarado. Lá eu acho que chegou nesse estopim, a gente falou alguma hora de estopim, porque lá é bem escancarado. Ou eu estou errado? Me corrija. Não, eu acho que assim, tipo, eu sempre fico nessa comparação. Eu acho que em certos termos nem existe muita comparação. É tipo um espelho deturpado, assim, um espelho meio deturpado. E tem uma coisa cultural muito que define, que a fundação dos dois países acho que informam muito, sendo que os ingleses que foram para os Estados Unidos, isso pondo em termos muito chucros, assim, os ingleses que foram para os Estados Unidos foram com suas famílias escapando de uma realidade que eles não concordavam na Inglaterra e buscando um lugar onde eles pudessem exercer a sua verdade, digamos. E no Brasil foi a exploração. Então isso já define assim uma fundação claramente diferente dos dois tipos, assim. Aqui os portugueses nem traziam as famílias primeiro. Então já criavam outra família, tipo a perversidade de tudo e a intimidade também foi muito diferente. Em contraponto aqui se cultivou uma intimidade entre as raças que lá também não se cultivou, que eu acho que é o que você está falando, que complicou diferentemente também. Legal, eu acho que, eu não sou historiador, mas assim, eu acho que o Brasil no século XX, acho que foi no censo dos anos 30 ou 40, que o país teve uma tentativa de se representar como não racista, tirando as questões de raça dos censos, fazendo essa utopia, não, todos os brasileiros são parte de 3 raças, essa coisa que, de novo, só favorecia ao branco, sei lá, o privilegiado. Sim. Então, e lá sempre foi muito esse antagonismo. Tipo, nunca o americano vai falar que a raça americana é a miscigenação do negro. Tipo, não existe isso. E não é por racismo. Como você falou, é muito complexo isso. Não, essa posição é extremamente racista. Tipo, falar que a gente é todo mundo parte do mesmo
né, sopa de genética, tudo bem, mas isso isso na prática é completamente uma falácia, né? Da hora, legal. E lá não teve essa falácia. Eu acho que isso que nos anos 50 teve uma conscientização assim, por que a gente não pode beber nas mesmas coisas? Por que a gente... E aqui era muito mais ambíguo, como você falou, tipo, as amas de leite, as amantes, os negros, sabe, assim, tem toda uma romantização lá, que lá é diferente. Nossa, mas falando em leite, isso é uma questão a ser comentada também, nessa história do leite. E eu já ouvi, eu não lembro de quem que eu ouvi isso, que o Brasil é um Estados Unidos onde os confederados ganharam a guerra. Tipo isso. É como se a gente tivesse feito um experimento social, assim, lá ficaram os que a civilização ganhou e aqui é onde a barbárie ganhou, né? Total, e mesmo lá onde supostamente ganhou, eu pensei isso muito nesse fim de semana. O discurso, a divisão ainda é a mesma discussão. Might as well, a gente poderia estar na Guerra Civil Americana. Tipo, os direitos dos negros versus não, está contra ou a favor disso. É basicamente isso ainda, desde a época do Lincoln. Sabe assim? É tipo muito louco isso, né? Eu queria aproveitar até o ensejo da fala do Gui. Gui, você falou dessa questão de não ser o seu lugar de fala. Essa questão do lugar de fala, ela não é um escudo ou uma barreira para te impedir de falar, porque você estaria autorizado a falar se você fosse assim ou assado. Na verdade, não há como não haver lugar de fala. Nós somos um lugar. Então, por sermos o lugar onde coincide fatos históricos, genéticos, relacionais, tudo isso, nós somos esse lugar e desse lugar, a partir dele, nós falamos. Então, quando você fala assim, eu não tenho lugar de fala, na verdade não é. Você tem um lugar de fala. Você é um homem branco do Brasil, classe média, sabe assim? Então, isso daí não te desautoriza a falar, pelo contrário. O lugar de fala de um branco, de nós, deve ser esse, questionar mesmo. Por que é assim? Exatamente. Não assim? Então, é isso que eu queria falar, exatamente desse lugar de fala nosso, que a gente não tem lugar para expor, ou tem lugar, na verdade tem lugar para expor, né? A gente não tem desvergonha o suficiente para assumir e reconhecer isso, né? Isso é uma questão que eu queria que a gente se colocasse já há um certo tempo mesmo, porque claramente essa pandemia ela está deixando muito evidente a questão do racismo, do classismo e tal. E aqui no Brasil, os negros já são as pessoas que mais morrem, as populações que estão mais acometidas são as populações periféricas e tudo mais. É por isso que eu pontuei desse jeito, Ale. Exatamente claro, por isso, não, porque total. Quando a gente vai falar, quando eu, né, branco, do alto dos meus privilégios, vou falar de uma minoria, cara, morro de medo, porque eu falo assim, como que eu vou falar aqui? Como eu vou fazer essa pergunta para o Nico? Perguntando se nos Estados Unidos os caras têm escancarado isso, se eu não vivo no Brasil o racismo. Se o carro do lado não fecha a janela, sabe? É uma foda, assim, é só um... Mas sabe em que sentido eu diria que a gente vive o racismo, Gui? Eu entendo total o que você está falando, porque você tem toda uma abertura e eu entendo que cada um de nós aqui sejamos pessoas que estão em constante transformação e tentando se desprender dessa sujeira, dessa crosta que o racismo significa na nossa vida. E então a gente pode falar do nosso racismo, a gente deve falar do nosso racismo. Sim, eu acho que isso que eu queria, estava tentando formular assim, né? Como é difícil a gente encontrar um espaço em que a gente possa reconhecer, porque a nossa primeira resposta, sempre sendo branco, é não, imagina, eu não sou racista, não quero ser racista. Exatamente. Porque é muito feio ser racista. Eu não vejo cores. E aí fodeu. Quem é você, então? Você tem que ver cor. Não, e não só isso, e reconhecer o nosso histórico de formação, que se nós hoje somos pessoas que estamos tentando não ser racistas, é porque a gente reconheceu no nosso passado, na nossa vida, não é no passado do povo branco, não. Na minha vida de Alexandre, na sua vida de Guilherme, de Nico, de Marcelo e tal, elementos que nos cultivaram como racistas. Assim, eu não sei com que liberdade, eu imagino, conhecendo algumas histórias, que isso tenha acontecido menos em tal família, mas assim, eu venho de uma família que é racista, e é muito triste isso. De lembrar das minhas infâncias. Tá gravando, porque eu acho fundamental a gente fazer o nosso meia-culpa e falar assim, eu tento não ser racista, mas é uma merda, porque eu incorro nos pensamentos racistas que já me são inculcados desde que eu era criança. E a gente tem que assumir essas coisas, assim. Eu faço esforço para ficar pensando, putz, eu tô sendo racista ou não tô sendo racista? Que droga é essa e tal?
Porque se a gente ouvia piadinha nos nossos jantares de Natal, onde uma vez na vida, 50 parentes se juntar na casa da tia bisavó mais antiga e bora fazer o jantar lá, e você ficava ouvindo piadinha de negro na mesa, aquilo Ou de foi qualquer instilando, minoria, né? aquilo foi instilando o racismo, é claro, o racismo, Todas, né? a Mulher, homofobia, o machismo é muito tudo. pesado em reunião de família, né? Exatamente. E é um jeito de lidar com uma culpa também. De não ser esclarecido, lidando com uma culpa de um jeito não esclarecido. De contaminar a cabeça das crianças. É muito bizarro isso, né? Porque você parasita o cérebro dessas crianças, porque eu fui criança nessa família e falo, nossa, então de repente, assim, eu tenho vergonha de contar essas piadas, assim, é infame demais, sabe, assim, essas coisas de ficarem reificando mesmo a figura da pessoa negra, transformando em objeto, transformando em animal, e essas piadas infames que a gente ouve no Brasil o tempo inteiro mesmo. Então, a gente sai disso, e aí, às vezes eu fico pensando assim, cara, o pior que o racismo fez em mim? Para além de uma situação anedótica, e eu vivi uma situação, eu fui racista nos Estados Unidos, agora na minha viagem a Nova York, eu conto essa história porque eu não tenho vergonha dela, porque eu tenho vergonha do que eu vivi, mas não de contar como eu descobri isso. Falei, caraca, olha só isso. Eu estava na estação central de Nova York e chegou um estudante negro, alto assim, tal, boa pinta, nanana, com uma máquina fotográfica e falou assim, cara, eu quero tirar uma foto sua e do Jeff, a gente estava parado. Na hora, me veio aquela associação daqueles caras altos, grandes que tem ali em Paris, por exemplo. Tem muito imigrante, por vezes legal, africanos estão lá e os caras estão vendendo, tirando o corre deles. E eu, na hora, foi um amálgama, assim, foi um curto-circuito, assim. Eu vi o cara chegando em mim numa estação de trem, pedindo uma coisa, eu falei, putz, não, valeu, obrigado, tal. E como gringo parece um golpe, né? Porque não, foi ridícula a minha situação, em Paris os né? caras colocam a pulseirinha, né? Tem um monte de história, tem um monte né? de coisa. Sei lá, você vai para Salvador, é a mesma coisa, fica essa coisa. De repente o cara imprime a sua foto e falou, fudeu, não tem como pagar por ela, né? Foi o que eu pensei na hora. Assim, eu falei, o cara tá querendo vir aqui, vai tirar uma foto, depois vai me mandar pagar e não sei o quê. Com certeza, qual que foi meu curto-circuito racista? Um homem negro que vem numa estação de trem falar comigo diretamente, vendo que eu sou estrangeiro, está querendo abusar de mim. E aí o cara ficou olhando consternado, já falou, mas ele só quer tirar uma foto e tal. Quando caiu a minha ficha, eu juro, eu fiquei estarrecido, assim, porque eu não tinha nem como disfarçar o racismo, assim, foi ridículo. E eu comecei a olhar para mim e falei, caramba. E eu fiquei tão... E aí o cara saiu, assim, meio triste e tal, eu comecei a olhar, ele começou a tirar foto da estação, eu falei, cara, o que eu fiz? E aí eu olhei e falei, nossa, o racismo está aqui dentro ainda, né? E eu achando que isso foi no começo desse ano, né? Faz 4 meses. Então achando que eu estou trabalhado, desconstruído, que eu sou de esquerda, que não, imagina, racismo está longe, não sei o quê. Não está longe nada, cara. Essas reações, esses curtos-circuitos, esses arco-reflexos, vamos dizer assim, eles estão ali. E vai ser um esforço constante de me desprender disso. Como é um esforço constante de me desprender do machismo, da homofobia e tudo mais. E não tem jeito de ser, porque a gente nasceu nessa convenção, entendeu? E das famílias... Não tem jeito de a gente não ter rastros e não ser imbuído na nossa então, gênero. o nosso papel agora, no fim das contas, é ficar reconhecendo. Então, eu acho que é super importante a gente falar agora. Acho importante essa fala minha aqui, que é de falar, cara, eu não quero ser racista, mas sou, porque nasci sendo branco num entremeado racista, e eu tenho que ficar me desprendendo disso. Então eles falam, não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E aí, só para falar do pior que me acontece, que eu vejo, e foi aí que eu entendi o mal que o racismo gera, o racismo, ele te impede, quando ele está bem instalado, de amar uma pessoa daquela raça que você odeia. E ele te impede, a partir disso, de você poder reproduzir com aquela pessoa e criar a mestiçagem, e criar essa nova pessoa que vai surgir a partir desse encontro. E aí, quando eu falo, cara, eu nunca amei um homem negro, eu falo, caraca, isso aqui é sinal do meu racismo. Porque eu estou num país que tem 50% de homens negros. Por que eu nunca me apaixonei? Bom, tem N razões, né? Na minha escola tinha um menino negro, na minha faculdade tinha uma pessoa negra, na turma, né? Uma mulher negra. Foi, assim, na minha pós-graduação, não tinha. Então, o meu mundo também foi... O meu mundo foi me privando desses contatos, e ele nunca aconteceu, porque ele está tão bem instalado que eu posso viver a minha vida inteira no mundo de branco sem encontrar negros, para não correr o risco de contaminar a minha família. Então, eu acho que o pior comentário racista de todos que a gente pode ouvir na família é aquele assim, olha, você só não vai me casar com alguém, né, dessa cor assim assado, porque senão eu te jogo para fora de casa. Eu acho que todo branco... Mas não sou racista. Mas não sou... mas nossa, eu adoro meu amigo negro, é mó legal, a gente vai no samba e não sei o que, e tralala. Então, para mim, o pior do racismo é isso, é você ficar impedido de poder amar alguém
porque você já supõe que não é para isso, aquela pessoa não está ali para ser amada, ela está ali para ocupar um outro lugar social e tal, mas não para romper essa barreira em que ela pode acessar o teu corpo de uma maneira amorosa. Então, e eu queria falar sobre isso, eu queria falar do meu racismo, eu queria falar, Legal. não sei se vocês querem expor o que vocês viveram em algum momento da vida, mas assim, Não, eu sou de eu uma acho família isso super importante. escravocrata, assim, de um lado, certamente, meu sobrenome Vergueiro, tipo, vem meu tataravô, que tinha o meu nome, Nicolau Vergueiro, tinha fazenda com escravos. E ele foi um senador, foi advogado, ele foi foi um como é que fala? Abolicionista. Abolicionista, que trouxe as primeiras famílias alemãs para trabalharem na fazenda dele em combate à escravatura. Então, ele teve, na época, ele era vanguarda, mas foi também um sistema super errado, que, tipo, as famílias já vinham endividadas, mas ele estava tentando mudar aquilo. Mas, enfim, tem um livro até sobre ele, sobre isso, e tem fotos, eu vi com minha prima, dos escravos dele, dos nossos escravos. Tudo bem, ele fez uma revolução ali no núcleo dele, mas foi muito louco quando eu falei assim, nossa, Isabel, são nossos escravos. Esse, tipo, não é pouca coisa, tipo, é muito, muito forte, entendeu? E isso tá e a minha outra família baiana, que é, tipo, é muito complexa, a Bahia, a primeira capital ali, tipo, é uma família super vanguarda, super radical, assim, na Bahia desde a minha avó, mas ainda tem, tipo, culturalmente a Bahia, então, se a cultura negra é exaltada lá de uma maneira que não existe, o contraponto disso ainda tem, tipo, você vai em clubes, o Yacht Clube, sei lá, tem negros fardados, assim, cobertos até aqui, com bandejas, tipo, servindo os brancos. E isso são os casos legais, assim, porque, tipo, vai ver o que está acontecendo. Mas, assim, eu me lembro de ter uma conversa com minha tia-avó, que tem 90 anos, ela tem 96, mas uns anos atrás, e ela admitindo do racismo dela, que ela tinha um americano negro, que já tem uma diferença, eu acho que ser um negro americano aqui é mais aceitável. Então, tinha um Johnson que tocava piano, não sei o quê, e ela falou que ele era americano, ele ficava hospedado na casa dela, que a primeira vez que ele ficou hospedado na casa dela, ela teve um conflito com as toalhas. Tipo assim, mas eu vou dar as toalhas de casa? Tá? E ela teve isso e me contou décadas depois, com 90 anos, com uma culpa, mas também com, tipo, sou eu quem eu sou. Eu falei, tia Lourdes, isso, a gente tem que conversar sobre isso. Eu queria que todas as senhoras de 90 anos estavam falando de como ficaram com esse conflito. É só assim que a gente vai. Aí a gente levou um puta papo sobre racismo. Uhum. E ela ainda, e sei lá, e tipo, eu já, imagina, acho que minha vida inteira foi esse instinto de atravessar a rua como um homem negro está vindo à minha direção, no escuro, tipo, um instinto. E toda vez tem um constrangimento que, quando eu era mais jovem, eu não sabia identificar. E hoje em dia eu me identifico mais. E sim, eu entendo mais em teoria, tá? Na prática é diferente. Eu entendo na teoria que tipo, a gente aprendeu a ter medo e ameaça do corpo negro. Total, a gente entra no Especialmente curto-circuito, o corpo é imediato, masculino. né? O corpo feminino, a gente ainda tem até um romanticismo das amas de leite, não sei o que, tem até uma da negra sambista, né, sendo um homem branco, mesmo gay, tem uma outra, mas assim, o homem negro, tipo, eu, em todos os sentidos, não, ninguém me falou isso, mas toda a minha vida eu aprendi a temê-los. Isso é o racismo mais funcional, né? Você não precisa nem falar, ele está tão instalado que você passa a apresentar o afeto independente de qualquer coisa que tenha sido dita. A coisa já está tão culturalmente dada e colocada que é atravessado independente da palavra. É muito violento. Eu acho que Né? eu tive o privilégio de ser bicultural, quando eu retornei aos Estados Unidos, depois de ficar aqui dos 4 aos 13, e voltei para os Estados Unidos com 13 anos, que é uma idade super que influencia muito, que me fizeram questionar, porque tipo, a primeira pergunta de uma pessoa que tem sotaque e que eu sou branco aqui, sem ninguém contesta isso. Mas lá começaram a contestar a minha raça.
E aí caiu a ficha, tipo, eu falei assim, aqui eu não sou branco, então o que eu sou aqui? O que eu respondo? E por, sei lá, pelo alguma coisa que eu fui criado também, me deu uma abertura de identificação, que aqui a gente não tem muito essa escolha, sei lá, e lá também, eu fui lá privilegiado lá também, de poder me identificar como um latino, ou o que eu sou, entendeu? Tipo, Mas eu porque sou alguém te branco. apontou e falou, você agora vai ter que se definir a partir Na de mim. escola, Eu sou primeiro branco, dia da você não é. escola, Quem é você? provavelmente. Tipo assim, are you Mexican? Are you, are you brown? What are you? Tipo assim, what are you? Essa é a pergunta que fazem na escola. Que loucura. De onde você vem? Tipo, Mas tem uma Que coisa loucura. interessante disso, e aí eu queria aproveitar o gancho então para puxar o negócio do tal do copo de leite, que a gente falou disso. Ô, Ale, Diga. não esquece do copo de leite. O Mar tem algum ponto, Mar, desse Manda de bala. racismo? Não, não, podem Não, continuar que claramente tem. Não, eu claramente tô tem, mas... completamente a vivência, acho que acredito que todos nós, a gente, né, vivencia isso, tem atitudes já, sei lá, internalizadas sobre isso, né, do racismo, mas pode continuar, que daí eu retomo. Tranquilo? De boa. Valeu, Gui, pelo toque. Não é verdade, senão eu Não, não paro aqui. eu só queria que a Total, gente não, fizesse perfeito. Uma passada geral. Você quer comentar alguma coisa também? Não. Eu tô Veio achando, aí? achei sensacional. É que eu lembrei dessa história, não é que eu acho que faz um complemento à fala do Nico, essa questão, e ainda, porque virou um tema, né, essa história do Bolsonaro e os ministros lá que acompanharam numa entrevista tomarem o copo de leite como um símbolo da supremacia branca, porque, teoricamente, então, as pessoas que vieram dos lugares melhores da Terra, os brancos, não têm intolerância à lactose, então eles podem tomar leite à vontade, isso é sinal da maravilha de ser um homem branco, porque quem toma leite é um povo superior, essa babaquice toda eugenista, que voltou, né, com força, é incrível, né, a gente acha que não, a gente acha que a gente conseguiu vacinar as populações contra esse tipo de tolice, de babaquice, de tosquice, não sei nem qual é o nome que a gente dá para isso, né? E aí tem uma coisa muito interessante nessa história também que eu quero contar nesse sentido, né? Porque aqui no Brasil eu sou considerado uma pessoa branca, mas é a mesma coisa. Eu vou para os Estados Unidos, as pessoas na hora falam, me tratam como latino, não tem nem o que discutir. A primeira vez que eu me dei conta de como eu poderia ser visto como o não branco foi numas férias em Mônaco. Eu estava andando de bike, assim, fazendo um rolê ali perto da região ali, descendo para a Itália e tal. E aí, quando eu parei em Mônaco, eu estava torradão de sol, queimadão, assim, bem torrado mesmo, bem, como eu vou dizer, porque é curioso isso, né? Eu sou indígena, né? Eu tenho 30% de sangue indígena, eu estava bronzeado mesmo como eu sou. E aí, isso que eu estou querendo contar, eu já estou adiantando essa história, porque eu vou falar para vocês um pouco dessa coisa de ser indígena, né? 30% pelo menos. E aí eu entrei na loja e eu vi a pessoa me seguindo nas gôndolas ali, né? Eu ia pegar o iogurte, a pessoa foi atrás. Eu fui pegar não sei o que, a pessoa foi atrás. Eu falei, nossa, que engraçado, esse cara tá duvidando de que eu vou pagar a coisa ou que eu tô indo roubar. E aí eu falei, caraca, é isso que todo mundo sente no Brasil, menos eu, quando eu sou branco, tô no supermercado, porque o cara nunca vai desconfiar de mim, vai desconfiar da outra pessoa. E é uma sensação bizarra mesmo, né? Essa questão de você ser desprezado da sua humanidade, da sua integridade, da sua ética, e você já ser, a priori, uma pessoa a ser desconfiada porque você tem tal cor. Tipo, pá. Isso é o contraponto. Se a gente fala. Não, isso porque eu sou considerado branco aqui no Brasil, né? Então, assim, e estava lá, teoricamente, perto do país de onde a minha família veio também, né? Entre muitas aspas e tal. E aí tem uma coisa interessante nisso, que é muito salutar ao mesmo tempo, de descobrir precisamente de onde a gente vem. E aí eu fiz um teste genético desses que a gente faz para descobrir as origens e tal, no ano retrasado. E aí que apareceu essa história de que eu tenho 30% de sangue indígena, né, da América do Sul, que seja dos Andes, que seja aqui da região da Amazônia e tal. E que a gente desconfiava, tinha essa ideia, né, na família, se passou pela Bolívia, não deixou de ter algum parente índio e tudo mais, mas que ficava um atenuante, né, porque, mas é um índio, né, então fica assim. E só que não interessa. Eu acho ótimo isso, na verdade, para mim é uma carta de alforria do meu viralatismo mesmo, então eu sou misturado, então não tem essa de achar que eu sou isso, eu sou aquilo, e de ficar me arrogando uma coisa. É óbvio que aqui no Brasil eu sou tratado como branco, porque minha pele é mais clara, embora eu fique bem moreno, bem bronzeado quando eu tô tomando sol.
E eu sei dos privilégios de ser considerado branco, apesar de ser mestiço aqui no Brasil. Mas eu já tô achando ótimo. Eu já tô achando, mas assim, eu tô contando essa história toda para falar assim, eu acho ótimo porque 30% da minha genética é daqui da América do Sul, que eu sou intolerante à lactose, eu não como queijo, não tenho pão nem tomo leite. E eu agora eu brado mesmo com orgulho, assim, eu sou intolerante à lactose, sim. E tomara que esses fascistas então venham para cima de mim me acusar de qualquer coisa, que eu vou afirmar com todo orgulho, cara, é isso aí, ó. Eu sou mestiço, eu sou vira-lata, eu sou misturado, eu tenho sangue de índio e ótimo. Isso me garante não tentar cair nesse jogo, que eu acho que é uma tentação meio bizarra, que deve acontecer numa espiral meio decadente dessas pessoas, quando elas não têm mais autoestima nenhuma, elas vão se agarrar em que, eu sou branco, eu devo ser superior por causa disso. Então eu não corro esse risco de querer me aferrar a uma suposta ideia de que, então, pela minha superioridade assim assado, porque eu nem geneticamente eu não posso me permitir isso. Então, acho que isso, no fim das contas, é libertador. Descobrir que você é mestiço... E para não esquecer também salvação. que mesmo toda essa apologia à minha não branquice, que mesmo essa minha não branquice nos Estados Unidos, eu ainda era, tipo, no topo de um privilégio, entendeu? Porque não estou tentando me empoderar de uma não branquice para dizer que eu conheço nada da experiência do homem negro ou do homem de cor no mundo. Não conheço. Sim, não, fica tranquilo. Posso ter questionado minha não branquice, mas não conheço a experiência. E outra coisa só para terminar rapidinho. Não, fala. Desculpa, perdão. Não, só para frisar isso, porque sempre quando nós, homens brancos, falamos de racismo, sempre vem ainda, e estou falando de mim, sempre tento manobrar de uma posição de vítima, de alguma maneira, de o mundo ser sensível à minha ignorância. E isso que a gente tem que aprender também, não. Esse espaço, isso que não é o nosso lugar de fala. A gente não tem que pedir sensibilidade de ninguém para entender a nossa ignorância. Entendeu? Isso é o nosso problema, não é do negro, não é do preto. Só que eu acho impressionante ao mesmo tempo, Nico, como é eficiente, por exemplo, na minha família, quando eu fiz o exame e mostrei geneticamente, pessoal, 30% do meu sangue, eu que estou várias gerações já abaixo das de vocês, meus tios, meus avós, etc. lá, tenho 30%, ou seja, lá em cima tem muito mais sangue indígena. Não, Alexandre, pera um pouco, quando você fez esse exame? Peraí, que história é essa? Tem uma coisa maluca nessa questão de branquizar quem está nascendo? Não, isso aqui vai ser criado na cultura branca para ser branco e vai aceitar que é branco e tomara que esqueça a cultura de onde veio. E que esse lugar de fala, eu entendo que seja o meu, assim, de uma história que foi negada, então tem toda uma parte dela que não se conta, porque tem uma preferência, um privilégio, assim, então tome menos sol, inclusive, ninguém fala, assim, não é exatamente para mim isso, né? Mas eu sei de pessoas da minha família que não tomam sol para não ficarem bronzeadas, claramente. Sim, total. Por receio de ficar, nossa, na rua vão falar, essa pessoa aí não é branca, não. Então... não tem registro nenhum da minha parte negra, dos poucos porcentos, não tem registro nenhum da Bahia, tem histórias. Sim. Registro é só Exatamente, então fica assim, uma passagem, passou por ali, mas passou por ali quem? Quem foi o corpo daquela pessoa que entrou no clã e que então compurcou a branquice da coisa, a gente vai ter que esquecer essa pessoa. Que história é essa? Quem é essa figura? Então, é curioso, eu descobri que foi meu tataravô, um deles, né? Deve ter tido outras pessoas, mas essa história não era assim, eu estava privado de ouvi-la, e aí estava privado de estar também no lugar de falar assim, não, então eu vou defender a minha mestiçagem, vou entendê-la, pelo menos, e entender que a minha mestiçagem, ela estava disfarçada de achar que eu sou branco, você tem toda uma série de equívocos nisso, e que vão cerceando também, e que vão me encaminhando, não só a mim, né, mas vou dizer, a toda a minha família, pelo menos a uma parte dela, a uma esfera política, que é a esfera dessa recusa. E que esfera que é essa? Onde eles vão tentando nos encercar, assim, né? nos fechar. A direita para a extrema-direita. É um auto-ódio, na verdade. Exatamente. É um auto-ódio. Tenha vergonha da sua cor, né? Tenha vergonha do seu cabelo e tudo mais. Então... Mas o que você vai falar, Marcelo? Mas vamos lá. Eu ia falar que uma coisa que é interessante, que o Gui levantou logo no começo, a diferença do racismo nos Estados Unidos com o racismo no Brasil. Na verdade, elas se parecem muito em todo lugar no mundo, mas assim, a gente não pode esquecer que não é pelas razões legítimas que foi a questão da escravidão nos Estados Unidos, mas teve uma guerra civil lá em que
uma parte do país apoiava, né, o fim da escravidão e uma parte ainda resistia com essa questão, né, o sul do país. Então, pelo menos teve um certo, ainda que não tão legítimo, um certo posicionamento lá em relação a isso. Aqui, também com outros propósitos, foi feita a abolição da escravatura tardiamente, né? E o negro se marginalizou, cara, de uma forma brutal e nunca veio a população branca falar assim, bom, fazer uma meia-culpa de tudo isso. Então, está muito difícil para a gente, como nós todos, ou como qualquer pessoa que se encaixa nessa questão, desconstruir esse racismo da sociedade, né? É uma coisa muito forte no Brasil, nos Estados Unidos também é muito forte, muito presente, mas eu acredito que lá ainda tem uma parcela que se posiciona um pouco em relação a isso. Eu acho que aqui a dificuldade é maior ainda, né? Não sei, eu tenho a impressão... Como você falou, tem nome, né? Tem uma bandeira que era a bandeira racista do Confederado. Confederados, aquela cruz. Tipo, exatamente, teve essa divisão explícita ideológica. Mas aqui estão usando já, né? Oi? Nas manifestações fascistas estão colocando a bandeira daquele movimento da Ucrânia. Quer dizer, tem uns símbolos que estão sendo cooptados. E essa coisa do copo de leite é muito sutil e é muito perversa, porque é um produto que está na mesa de qualquer pessoa e que eles podem se arrogar muito claramente esse símbolo dele tomando leite ali para dar o recado para todo mundo. Fala assim, quem está aqui na presidência do país de vocês é um supremacista branco, sintam-se autorizados a serem violentos com quem vocês quiserem. E isso na mesma semana em que mataram João Pedro. Quer dizer, ou, né, coisas de poucos dias, assim, é para marcar isso mesmo. Assim, nós vamos entrar nas casas dos negros e atirar neles, que sejam crianças, não interessa, e eu vou afirmar logo depois, essa aqui é a política desse meu país, eu estou tomando meu copinho de leite para afirmar que eu estou por cima da cocada. Então... Eu vi uma imagem hoje muito absurda que, tipo, nem sei, tipo, só pelo acaso, assim, uma mulher negra, preta, isso também é uma discussão, negro ou preto, porque branco é cor, não é raça, sabe? Isso também é uma coisa que me confunde, onde que está a linha de... Tipo, os americanos voltaram a usar black, depois de muito tempo que era tipo, cheio de dedos e usavam African American, hoje em dia black, it's fine, because you say white, você fala branco, não tem, enfim, isso é uma coisa que eu estou me acostumando a começar a usar preto de novo, sendo sensível, não sei, isso eu tenho que conversar com vocês, outras pessoas negras, de como a gente usa essa palavra, preto versus negro. Eu acho que é como a pessoa se sente, né, à vontade de ouvir. Até esqueci o que eu ia falar por causa desse ponto. Sim, de uma mulher preta que estava numa demonstração, num riot nos Estados Unidos e que foi atingida com spray de pimenta e que a única coisa que alivia, uma das coisas que alivia o spray de pimenta é o leite. Então tinha uma preta se banhando de leite para acalentar a dor que a polícia causou nela. E eu vi isso tipo horas depois desse copinho de leite. Aí você vê também que é tudo muito louco. Isso não tem nem pé na cabeça que eu tô falando, mas foi esse leite aí. Como imagem, né? Mas esse leite uma dela é de cara negra salvação, com né? leite escorrendo, tipo, foi muito forte isso, né? Eu não sei, eu já vejo esse leite do Bolsonaro exatamente como um símbolo do futuro veganismo no nível, assim, do tipo, a gente não vai nem querer tomar leite mais. Ó, tipo, olha só ao que está ligado esse consumo. E aí se for remontar esse orgulho, né, eu acho que tem tantos temas que estão relacionados com isso, assim, mas esse orgulho dessa branquitude a partir da não intolerância à lactose, então eu sou tolerante, eu posso tomar lactose, não sei o que e tal. Cara, esse é o fundamento do que gerou essa pandemia. A gente não pode esquecer que, pelo menos a princípio, se esse vírus não foi produzido, não foi lançado de propósito no mundo, se ele foi uma contaminação, porque a gente estava destruindo o ambiente, a gente ingeriu um animal que a gente não deveria ingerir. Então, assim, a gente tem que reafirmar isso o tempo inteiro. A gente esquece que a origem dessa pandemia, a primeira, assim, o que deu ali o declique lá, o começo do negócio, foi justamente a apropriação do corpo de um outro animal por nós, o carnismo humano. Se nós não fizéssemos isso, talvez a gente não tivesse, porque é mais difícil, né? Você imaginar que você vai acessar o corpo de outro animal numa interação outra, né?
A gente geralmente ou faz afago com um animal de estimação, ou deixa eles bem escondidos, fica tirando foto, ou come. Então, E a justificativa do simbolismo foi da pecuária, né? Exatamente. Então, me parece que, no fim das contas, bom. essa crise toda é uma crise que não está sendo dita do nosso carnismo, da nossa apropriação sobre o corpo dos outros animais. Assim, o que é o aquecimento global, se não isso? Assim, a gente está destruindo o mundo para ficar criando pasto, para ter condição da gente ficar se alimentando de sanduíche com 4 hambúrgueres e 5 camadas de queijo e crispy bacon por cima e mais alguma outra coisa láctea ou carne para a gente achar que está mais gostoso esse lanche. Então, assim, não vamos falar disso, a gente vai ficar fingindo que a nossa dieta não tem a ver com esse negócio? Tem a ver. Tem a ver e muito. E porque a dieta dos africanos, a dieta dos asiáticos, a dieta dos sul-americanos não destruíam o ambiente como a dieta dos brancos destrói. Porque a dieta dos brancos ela é fundada sobre quem? Sobre os animais produtores de carne e leite. Então foi essa grande desgraça, vamos ocupar o mundo para criar pasto no mundo inteiro, que está fazendo do mundo ser o que é. Não é outra coisa. Essa culpa é do homem branco mesmo. A gente tá, quando fala assim, o mundo está acabando por causa da humanidade, que humanidade? É por causa do homem branco. Se assumíssemos com esse conceito, branquitude, as nossas dietas brancas, os nossos afazeres brancos, as nossas coisas brancas, o mundo estaria muito melhor. Isso é um fato. Então, assim, a minha culpa nesse sentido é nesse nível. O que está acontecendo no mundo é produto do homem cis hétero branco, assim, não tem outra coisa. Uhum. Todas as outras populações que não são os homossexuais, eu estou chamando de negro aqui, todo mundo que não é branco, assim, todo mundo que vai ser olhado por um branco com aquele olhar, assim, estou querendo dizer o grande outro do branco, o negro, o asiático, o indígena, o outro. O pobre, que no fim das contas coincide com esse outro, né? Quase que é um decalque, né? Então, isso precisa ser dito. Se os homens brancos não mudarem a conduta deles, nós não vamos ter um futuro diferente do que a gente tinha, porque os homens brancos estavam ditando essas regras. Eles não precisam mais ditar. Eles não devem mais ditar, inclusive. Então, aí eu queria também ouvir um pouco mais de vocês, talvez, Gui e Marcelo, dessas histórias mais íntimas mesmo de racismo dentro de casa, porque eu acho que isso é super importante para quem vai nos ouvir. Não sei se a gente consegue desse jeito furar a bolha, mas que tentemos, né, fazer a bolha furar e falar assim, putz, cara, se outras pessoas puderem nos ouvir e falar assim, puta, meu, eu também pisei no tomate aqui, eu fui racista ali, tenho sido racista, sabe? Não, pode ir. Eu, pelo menos, sou descendente de uma família de italianos, né? Como você vê, tem um biotipo meio de alemão, assim, do norte da Itália ali. E minha família é super racista. Não tem o que falar. E a gente não pode esquecer que, inclusive, tem uma referência histórica que, assim, quando os imigrantes vieram para substituir a mão de obra escrava aqui no país, vieram muitos italianos, né? Italianos, portugueses, espanhóis, veio uma outra leva de imigrantes e tal. Mas posso fazer um parênteses? Isso foi uma política clara, Marcelo, de branquização da sociedade brasileira. Não, claro. Foi uma política clara de branquização e, evidentemente, essa diferença eles não tinham nos países europeus e isso se acirrou muito aqui. Então, você tinha casos, por exemplo, eu fui fazer uma época um documentário sobre o Bexiga e tem muita história de assim, no Bexiga, o italiano, que era pobre também, né, veio como refugiado de lá, tal, ele morava na casa da frente e o negro morava na casa de trás, ou seja, já existia ali um racismo e uma divisão de classes ali bem colocada, e isso só foi aumentando, né? Então, eu acho que tem esse componente que já vem historicamente sendo trabalhado nisso. Então, os italianos lá da minha família, o pessoal que se diz italiano e tal, racista até o fim. E é complicado, né? A gente é criado nesse ambiente em que exatamente isso. A gente acaba reproduzindo esse tipo de piada, esse tipo de racismo, não vendo nisso um grande peso, às vezes, né?
tanto que você falou, tem expressões que a gente usa, né? E muitas vezes você também acaba reproduzindo isso, falando, não, eu não sou racista, eu tenho um monte de amigo negro. Uhum. Né? Não, eu não tenho problema em namorar uma moça negra. Enfim, é complicado, porque é como você estava falando, Ale, é difícil desconstruir isso da gente. E talvez, como o Nico falou, a gente tem que aprender isso mesmo, né, com eles mesmo, nessa questão do lugar de fala, né? Então, eu observo muito, eu tento participar ao máximo desses encontros, tento ler sobre isso, porque eu quero aprender isso, né? A deixar de ser racista, apesar de você falar, eu não sou. A gente é fruto de uma educação racista, a gente foi criado num país racista, como é que não é? Então, realmente é um grande desafio. E a vontade de muita gente de querer romper com isso é importante. Esses movimentos feministas são importantíssimos para a gente entender muito o que está acontecendo aí. Esse lance dessa luta, essa vergonha nacional, que é o negócio da Marielle, é uma vergonha, cara. Uma vergonha. Porque um crime racista, é um crime misógino, é um crime classista, é um crime político. Então, ela infligido pela mesmo milícia branca carioca, né? Vamos lembrar disso, né? Que quem matou a Marielle foi a milícia carioca, a mando de quem? Do comandante. E sem pudor nenhum, assim, sem... Uhum. Não, mas isso, sabe qual a vergonha disso? Isso está claro. Isso todo mundo sabe e finge que não sabe, que a Marielle foi morta por milicianos, os representantes, muitas vezes, dos brancos, da elite branca desse país, que o presidente está envolvido com isso de alguma forma, o filho está, de alguma forma está. Não sei se é um mandante ou não, mas de alguma... E não se investiga isso. Ou seja, comandante. Ela foi um dano colateral, ela saiu pela culatra ali, entendeu? E esse símbolo a gente tinha que agarrar e ir até o final, senão isso vai ser mais um fator de perpetuar-se essa coisa racista no nosso país, entendeu? Então, a gente tem que aprender com isso, sim. Nós, brancos, lutar pela Marielle. Lutar pela Marielle, pelos crimes que são cometidos todos os dias na periferia. Não naturalizar isso, não. Que isso é a nossa função. É não deixar isso passar impune. Como muitos brancos estão fazendo, no caso, lá dos Estados Unidos. Entendeu? E a gente não tem muito filho branco aqui, né? racista, mas tem muito branco já se posicionando, falar, não, caramba, vamos botar um basta nisso daí, né? Então, se a nossa missão aqui é não deixar essa história morrer, é cobrar isso até o final. A gente vai chegar lá no fim mostrando que quem mandou matar essa mulher, entendeu? Está ali dentro da presidência, do Palácio sei lá, da Alvorada, tal. Quer dizer, é o símbolo máximo da nossa elite branca, estúpida, racista, que está lá. Então, a gente não pode deixar essa história passar. Eu queria falar algumas coisas também em relação a toda essa sua fala, Marcelo. Você me fez pensar em várias coisas. Assim. Bom, primeira delas, essa questão de afirmar ser racista, não ser racista. Né? Acho que a dificuldade da gente também reconhecer o nosso lugar nisso é o verbo ser, que é muito forte. Né? Quando a gente fala, você é racista, parece que assim, vai passar a vida inteira sendo malvadão, não sei o quê. Eu acho muito mais simples e mais fácil da gente perceber os nossos racismos cotidianos quando a gente fala assim, estou sendo racista, eu tenho sido racista, porque aí você entende que o racismo é um comportamento. E aí você fala, cara, corri de novo nesse comportamento, que droga, sabe assim, entrei no curto-circuito racista de novo. Porque é um curto-circuito racista. E aí, nesse sentido, eu queria trazer esse aspecto. Se é um curto-circuito mental, se entre o estímulo e tem a resposta, o nome disso, para qualquer situação do comportamento em que você tem um estímulo e uma resposta sempre idêntica, é doença. Não tem outro nome.
Se você não consegue combater aquilo que está te impelindo a agir sempre da mesma maneira, de acordo com o mesmo estímulo, você tem uma doença mental. Então eu queria trazer essa questão. O racismo, como o machismo, como o classismo, como o elitismo, como todas essas doenças domésticas, sociais que nós vivemos, ele é uma doença mental. Ele deve ser tratado como tal. Ah, tem remédio para isso? Não, não tem remédio para isso. Eu não estou achando que as doenças mentais se resumem a ficar medicando e prescrevendo coisas como se a gente fosse inventar um remédio para tirar o racismo das pessoas. Só que faça trabalho, a terapia ela vai se dar em N modos. Você pode, inclusive, lidar com isso na sua terapia, né? Reconhecer os racismos, os machismos, as coisas todas, que a gente passa muito tempo da nossa vida se limpando dessa sujeira. Devia E eu estou falando racial, isso. Devia existir esse nicho. Devia ter essa cultura. Não só uma coisa focada em relação assim, quem classificou o sofrimento do povo negro, todo tipo de sofrimento e as nuances desse sofrimento que eles que eles sofreram por causa do racismo estrutural desse país. Ninguém classificou. Quem classifica os modos nojentos de ser racista que nós vivemos, nós brancos, né? Nesse país. Ninguém classificou. Sabe por quê? Porque a psiquiatria ela é escrita por homens cis, héteros, brancos. É isso. A heteronormatividade ela é tão grave que ela se imiscui, inclusive, na ciência mais íntima nossa, que é a psiquiatria. A psiquiatria não classifica... Por que a psiquiatria não classifica o fascismo como uma doença mental? Para mim, é claramente uma doença mental. É uma doença mental de amplitude social, só que aquela pessoa ela devia estar sendo entendida como uma pessoa gravemente doente e que a sociedade tem que parar para olhar aquilo e falar assim, vamos cuidar dessa pessoa. Eu não estou dizendo aqui que precisa internar em um manicômio gente fascista, nada disso. Eu estou dizendo, isso daí é sinal de uma doença mental grave que vai gerar sofrimento enorme para a sociedade, porque também das definições de doença mental é aquele comportamento que impõe sofrimento para a pessoa que se comporta desse jeito ou para a pessoa que está sofrendo esse comportamento. Por que a gente naturalizou essas questões a ponto de achar que elas são meramente fatos históricos, né? Porque aí, quando a pessoa fala, não, eu não sou racista, é para achar que assim, o racismo acabou quando acabou o comércio de escravos no mundo, isso é ridículo. O racismo não acabou, nem a escravidão não acabou. O que a gente vive é uma escravidão moderna. O que a gente vive é achar que as pessoas estão trabalhando para a gente por um salário de miséria, que a pessoa não consegue ser autônoma nunca, tem que passar o resto da vida trabalhando, isso é escravidão. Com a vantagem ainda que você não tem que ficar dando comida para a pessoa, que você manda ela comer em casa qualquer coisa que você joga na cesta básica para ela comer. Então, assim, por que eu trago isso? Eu não estou trazendo essa questão para pensar assim, então ótimo, o doutor Alexandre, agora que é psiquiatra, inventou o remédio ou a cura para esse tipo de coisa. Não, eu estou dizendo que isso tem uma implicação seríssima, que significa o engajamento num processo terapêutico que pode durar muito tempo e que as pessoas devem sim ter de fazer. É impressionante, você não dá para conversar com uma pessoa, porque geralmente quando venho, atualmente nas circunstâncias do país, né, nessa polarização toda, tem aquele racismo em que a gente está embebido, né, o nosso o cotidiano, porque a gente nasceu nesse lugar, e tem esse racismo declarado. Geralmente o declarado ele vem com o pacote completo, a pessoa é racista, machista, xenófoba, misógina, tudo isso. E é muito difícil conversar com essas pessoas. Eu tenho num nível muito pequeno, tá? Tenho sido vítima da intolerância, nem dá para usar essa palavra, mas assim, eu tenho recebido vivido pequenos contratempos por conta da intolerância, com o meu lugar de ser um homem de esquerda, não sei, acho que o fato de ser gay não, porque isso não aparece, mas assim, vindo de pessoas aqui na cidade onde eu estou morando, em Santo Antônio do Pinhal, por conta dessa questão das minhas posições políticas, da minha clara afirmação contra o Bolsonaro, do fato de que eu assumo que toda atitude em relação ao manejo dessa crise que a gente está vendo pandêmica está levando a gente a uma catástrofe. Aí as pessoas veem essa avalanche, nesse lixo todo, atacando, e você fala, cara, essa pessoa está gravemente doente. Gravemente doente ao ponto de começar a manifestar certos sintomas que a gente está, porque está diluído em um grupo enorme de pessoas, no caso, quase 30% da população do Brasil, essa diluição de pensar assim, nossa, teoria do complô, né? Os caras estão achando que a OMS é controlada pela China. Os caras, gente, isso daí é quase delírio. Se essa pessoa viesse individualmente no meu consultório antes dessa pandemia falar essas coisas, eu ia falar assim, putz, esse cara aqui tá delirando, cara, ele tá com altas conspirações, altas teorias, não sei o quê. Aí fica essa coisa paranoica, diluída e aceita, porque, eles pensam assim. Não pensam. A gente tem que começar a distinguir, tem uma outra coisa. Tudo que atravessa a nossa cabeça não necessariamente é pensamento. E se aquilo que você está pensando não te liberta, certamente não é um pensamento.
É um curto-circuito do seu cérebro, é uma doença mental. Então, assim, e obviamente, quais são as amarras mais claras e mais evidentes da nossa vida contemporânea? São essas, machismo, racismo, misoginia, xenofobia, homofobia, toda essa sujeira. E eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, sendo homens brancos, para além dessa expiação pública, que eu acho super importante, dizer, eu tento cotidianamente lutar contra o racismo do qual eu estava embebido desde a minha infância, é muito difícil, mas eu tento, e não só o racismo, tá? Eu estou falando do machismo, estou falando de todas essas coisas. Eu, nas últimas eleições, eu votei, e eu fiquei muito feliz porque a minha candidata foi eleita deputada estadual, Érica Malunguinho, que é uma mulher negra trans. Falei, cara, eu vou em um voto eu vou fazer três gestos políticos aqui. Então eu acho que a gente tem obrigação de votar em pessoas negras. A gente tem obrigação. A gente toleraria um país que fosse governado numa proporção inversa do que a gente vive hoje, 97% de negros e 3% de brancos? Eu acho que é mais ou menos essa proporção. A gente toleraria ter prefeita, governadora e presidenta negra nesse país? E maioria no Congresso, maioria no STF? A gente aceitaria? Difícil. Então a gente tem que fazer isso acontecer. Porque se a gente quer o mundo, a gente está aqui tentando criar um mundo diferente, né? Vamos fazer o país ser outro, vamos tentar fazer o mundo ser outro, vai começar também a partir daí. Se a gente não entrar numa revolução que vai destroçar esses alicerces da nossa atual democracia para alguma outra coisa mais libertadora, se a gente ainda tiver que manter esse modelo, que a gente pelo menos eleja mulheres negras. Todo homem branco poderia fazer isso, assim, como um compromisso para as próximas, inclusive para essas eleições agora do final do ano. E vão haver candidatas negras? Vão haver candidatos negros? Essa é a pressão nos Estados Unidos que estão fazendo o candidato democrata Joe Biden a ser a vice. A pressão é assim, você precisa nomear uma vice-mulher negra. Estão fazendo essa pressão forte lá. Não sei se vai rolar. E justamente não tem vergonha. Não tem vergonha nenhuma. Cota, não tem vergonha. Reparo. É assim que muda, né? Tipo, a consciência do reparo, sei lá. Exatamente. O Alexandre falou uma coisa interessante que me parece uma analogia meio forçada, mas seria como um Alcoólicos Anônimos, os racistas anônimos, né? Total. Não é forçada, não. Quem sabe vai ter que existir mesmo grupo para as pessoas, ou talvez sem tanta vergonha, né? Porque, é muito difícil nesse país em que ele falou tanto do curto-circuito, algumas pessoas entraram numa piração fodida. E a gente precisa reafirmar cada vez mais a nossa posição diante das liberdades, né? Diante dos direitos humanos, diante das liberdades, não sendo racista, não sendo, misógino, não sendo... Enfim, tudo isso parece uma coisa ultrapassada, mas não é. A gente está vendo. Quando que a gente podia pensar que hoje a gente tem que fazer um movimento antifascista, porque a nossa sociedade é fascista. Boa parte da nossa sociedade se tornou fascista. Deixa eu fazer um adendo exatamente nisso que você está falando e complementando o que o Ale vinha dizendo. Ale, vamos tentar aqui trazer, então, um exemplo, e aí uma cutucada mesmo no seu perfil médico, tá? No seu lugar como médico. Você sabe melhor do que a gente, acho que você pode dizer, a porcentagem de colegas que você tem, e aí, é óbvio, não vamos apontar dedo para nenhum lado, mas pouquíssimos partilham da mesma opinião que a gente aqui. Então, você fala que tem uma pessoa doente, você contando isso tudo pra gente aqui, do caralho, é sensacional. Mas você fala de pessoas doentes, uma massa doente, e aí você pega uma classe médica que também é mais endinheirado, numa mais posição branca, completamente branca. É difícil você ser atendido num hospital por um negro, começa por aí. Se ele não for a classe de batalha que está ali, né, os enfermeiros, auxiliares. Os auxílios, E a maior parte, vamos colocar isso que eu queria colocar, vamos colocar dentro de um consultório de terapia com um psiquiatra, igual você faz. Cara, talvez aquele médico partilhe da mesma opinião que os 10 doentes que vão passar por ele naquele dia. Exatamente. Como mudar isso, saca? Nossa, é muito difícil. É uma foda, né?
Uhum. Eu sei que eu tenho colegas fascistas, isso daí é muito claro, assim, Você consegue mensurar em porcentagem? Falar pra gente assim, tipo, cara, 70%, eu vou te dizer, eu vou 50%. te dizer o oposto, da verdade. É muito difícil porque você tem uma curva normal, uma curva de Gauss, mas aquele sino, né, da Uhum. distribuição política dentro de um curso de medicina. A minha turma tinha mais ou menos 113 pessoas, 115, uma coisa assim, acho que 113. Você devia ter 5% dos estudantes, que era assim, como nós éramos 115, eram 6 pessoas, né, que eram os meus colegas mais próximos, que eram de esquerda. Aí você tem lá os seus 6 colegas, e eu saberia até apontar quem é quem, mas obviamente eu vou fazer isso, mas que são extrema-direita. E você tem aquele miolão centrão, que é isso, né? Acomodado, porque o fato de você dizer assim, não, eu não sou racista, eu não sou machista, é que você só se cala diante daquilo, finge E que não você não é fazer aquilo. nada, né? Exatamente, porque Vai você sabe trabalhar que é nenhuma. feio, que vai ser mal visto, você fala, imagina, eu não sou machista, imagina, eu não sou racista, imagina, eu não sou xenófobo. Mas você se cala diante de todas as injustiças, você deixa acontecer o machismo, você deixa acontecer a misoginia, você deixa acontecer a Exato. homofobia e não se coloca. Então você está sendo. A gente Desculpa, falou não tem muito outra disso hoje coisa. aqui em E casa. isso é uma grandiosíssima maioria. E assim, bom, o que falar? Eu estudei numa turma de medicina que é antes do programa de cotas, então assim, é privilégio na veia, assim, só a gente de escola de alta burguesia, assim, tenho pouquíssimos colegas de classe que estudaram em escola pública. E que eram quem? Os gênios da escola onde eles estudaram. Porque é essa coisa perversa de dizer assim, só quem é um super foda vai conseguir entrar na faculdade de medicina. Sendo que eles A não teoria do consideram... negro extraordinário. Inclusive, exatamente, não, mas Então, esses jovens que estão estudando nessas escolas que não formam também, né? Porque aí a questão foi deixar essas crianças na escola dos estados e piorar a educação do estado para não deixá-las terem acesso por meritocracia, mas essas pessoas têm depressões crônicas. Essas pessoas sofreram privações crônicas, privações alimentares, que vão fazer com que elas estejam sempre em lugares atrasados em relação aos privilegiados. Quando a Então, gente fala de assim, alimentação do 0 a 1 ano, é a principal alimentação que vai formar a personalidade, né? Influencia direto na personalidade. Exatamente. Quando eu estava na faculdade, em 99, 98, a gente via milhões de crianças sendo... Assim, eram milhares e se somavam os milhões o número de mortos no Brasil sob o governo da direita, do FHC na época, do PSDB. E era a coisa mais normal do mundo. Só que aquelas pessoas que lá atrás não se alimentaram direito, em 98, 97, são as pessoas que sofreram privações na escola, no colegial, e que não conseguiram entrar numa faculdade de medicina. E que não conseguiram entrar na faculdade... Isso é quase um milagre, né? Quase um milagre os negros que conseguem, tipo, apesar de tudo, é uma coisa que eu desconheço, essa, sei lá o que é ser uma força, e aí, não vou gloriar também, mas Não, e aí você vê o preconceito nos outros níveis, né? Aquele comentário discreto do tipo... na minha família tem muitos médicos, então eu conheço muitos professores de faculdade de medicina e tudo mais. Aquela coisa do tipo, mas o aluno cotista, ele não é exatamente igual aos alunos de verdade. Fica esse... Mas isso é um clássico. Nossa. Claro, as notas pioraram, imagina, os cotistas. Então tem essa lógica mesmo. Então, assim, a batalha é constante. E a vigilância é constante. E não só a vigilância com os outros, mas a vigilância para consigo. Também é saber reconhecer e olhar para si e falar assim, putz, caguei aqui, né? Fui racista. E tentar pensar, putz, ficar repetindo que nem um mantra. Quando essa situação se reproduzir da próxima vez, eu não vou fazer isso, cara. Não dá para ser assim, não dá para curto-circuitar desse jeito. Não dá para ser um doente mental nesse sentido, assim, tipo, dá esse bug e você pega e rechaça a pessoa. Fala, não quero saber de você. O que é isso? e tipo, tudo bem errar, que eu tô pensando aqui, tipo, talvez até para justificar meus antepassados racistas, como por que eu diferi, eu tenho a ousadia de me achar alguma coisa além disso, mas me vem coisas na cabeça que de repente são até equívocos de ajuste, sei lá, mas eu me lembro muito claramente, eu devia ter uns 4 anos, 5 anos na escola, e pediram para fazer colagem, assim, uma coisa bonita, uma coisa simpática, tipo adjetivos para você achar na revista e cortar e colar. E eu fazendo esse exercício com a minha mãe, e quando chegou no bonito, ela apontou para uma pessoa negra na revista, falou assim, olha aqui uma... E eu me lembro de ter uma consciência tão jovem, mas eu falei assim, não, ela tá tentando me falar que uma coisa bonita que eu sei que todo mundo tá falando, e a gente teve que barganhar. Eu falei assim, não. Aí eu pus no simpático, um cara negro. Mas tipo, é o que a gente estava falando outra vez também. Ela introduziu esse senso crítico, que mesmo... E eu me lembro de ter julgado, tipo, não entendi. Eu fiquei muito, assim,
me sentindo atacada um pouco. Foi um nó na minha cabeça. E me lembro até hoje disso. É, Uma coisa assim super sutil. Então, acho que se a gente tivesse filho, é por aí, né? Tipo assim, não, olha, tipo, mostrar. E me lembro também quando vocês estavam falando de terapia, por acaso, eu me lembro a primeira vez que eu fiz psicoterapia em Los Angeles, eu procurei um médico negro. E foi uma negra no final. E não sei, e no momento eu até pensei, será que isso é um racismo invertido? Não sei, um jeito de... Não sei, seja o que for, mas eu acho que, tipo, estar consciente desse diálogo, mesmo se essa estratégia da minha mãe ou a minha de procurar, podem até ter sido erradas, mas a gente tem que cultivar esse diálogo de alguma maneira, né? Mesmo errando, sei lá. E deixar isso sobre... vivo, né? Porque... Desculpa, fala Gui. Não, vai não. Não, eu queria dizer só assim, grandes dos meus melhores amigos têm raízes negras, só que eles são considerados brancos porque é essa história, que no Brasil você começa a clarear, você é considerado branco, e a partir daí, o que significa ser branco no Brasil? Ser privilegiado. Você entra no hall dos que vão ter privilégios de poder entrar no supermercado sem ser visto, de poder entrar no banco sem que alguém fique olhando torto para você, de você não ter gente fugindo de você na calçada, né? Essa questão. Eu acho isso também triste nesse sentido, porque a gente se refugia nesse lugar, né? E a gente vai esquecendo isso, a gente não se arroga, porque isso também não fica tão estampado. Então, assim, eu lembro, assim, os meus melhores amigos da faculdade, se eu for olhar, todos eles têm um avô, um bisavó e um bisavô não, negros, assim. E eu fico pensando também na tristeza que significa essa privação da própria história e a privação dessa afirmação e de dar essa nuance e claro, isso aí você vai percebendo porque são pessoas mais abertas a culturas variadas, então você vai sacando que a pessoa tem ali alguma coisa que você entende que é porque veio de uma raiz que é mais densa mesmo, mas isso não está falado, isso não está afirmado. E eu nem estou fazendo uma crítica a essas pessoas, eu estou falando, na verdade, de uma situação que eu considero triste, que é essa situação desse silêncio, de você não poder estar afirmando o seu lugar. E aí eu estava pensando nesse sentido, o que é essa privação que num nível, que eu acho que o nível mais crítico e mais bem realizado do programa fascista, né, por exemplo, esse programa de branquização do mundo, é a privação das populações não brancas das deidades delas. Então, a dessacralização das religiões dos outros, a transformação das religiões dos outros em mitologia, a proibição das religiões dos outros. Então, assim, o movimento no Brasil de resistência das deidades negras é super importante. E eu acho curioso, até você estava falando isso outro dia, Gui, eu pensei nisso um dia numa fala sua, cara. Você falou assim, do espiritismo. Eu entendi essa expressão como uma expressão de máscara mesmo. Sabe aquela coisa assim do tipo... Aí eu falei, mas espiritismo qual, né? Kardec? Aí você falou, não, Umbanda. Eu falei, pô, que legal, né? E aí eu tava numa outra... Abri minha orelha de um outro jeito também, falando do meu preconceito contra o kardecismo. Acabei de demonstrá-lo aqui. E tentando mostrar alguma coisa mais... Isso era numa consulta, né, Lê? Então, tendo que olhar como médico completamente aberto, né? Sim, fora mas aí... de qualquer julgamento, Desculpa né? se eu te expondo nesse sentido. Não. Não, mas só porque você fez um comentário aqui uma vez também, quando a gente estava falando dessa questão de religião, e você falou assim, não, eu sou um dos primeiros vídeos, E exatamente naquele dia eu fiquei assim, aí também o meu preconceito. Quando você falou que você é espírita e você é branco, eu falei, kardecista. Sim. Exatamente, total. E aí nossa, eu nunca tinha pensado isso. É um link, é isso mesmo. E é muito louco porque também tem uma outra questão que é curiosa, porque nem os brancos estão salvos nessa história, porque eles precisam engolir o Deus branco deles, que foi imposto, porque essas populações brancas da Europa, elas tiveram que engolir o Deus do Oriente Médio, que é Jeová, Yahvé, sei lá o quem, que foi se impondo contra todas as deidades brancas de todas as mitologias, todas as religiões que aconteciam ali na Europa. E é bem... Nem eles, né, na verdade, ainda conseguiram engolir essa deidade que lhes foi imposta, sendo que, precisamos dizer, ainda mais em relação à questão do cristianismo, que a imagem do Cristo que se divulga por aí, que a gente usa para propalar e para impor essa religião dos brancos sobre os outros, na verdade não é uma figura branca, é uma figura negra.
Então, E ele é colocado como branco, cabelo cacheado, do olho azul, né? para ser absorvido pelas E aqui no Brasil, culturas diga de passagem, é mais branca do que em outros lugares, a representação de Jesus. No Brasil é particularmente branca. E aí eu fico pensando pessoal, assim, em que sentido essa privação da sacralidade, das próprias deidades, de você cultivar os seus deuses, tem a ver com esse movimento de fascistização do mundo também, assim, sabe? De silenciamento do mundo, assim. E... não, eu tô querendo só trazer isso, assim. Posso... Aí vocês, aqui em casa vocês ficam vendo, assim, tem uns objetos de cultura indígena, tem umas coisas de cultura grega, eu fico tentando ser meu politeísta, um arremedo de politeísmo que eu tento resgatar a partir da tristeza que eu vivo do fato de constatar que a gente foi abandonado, né? Vamos dizer assim. Eu sei que a gente tenta fazer os nossos vídeos agora com um tempo melhor, de 1 hora. Mas eu queria sugerir aqui pra gente, e ver o que vocês acham, da gente trazer uma pessoa negra, para essa pessoa pontuar toda a nossa conversa. Então, antes da gente subir esse vídeo no YouTube, a gente passa completamente para essa pessoa, para esse nosso convidado assistir essa nossa conversa. E a gente faz uma outra conversa de mais 1 hora com essa pessoa junto, um 5º membro aqui falando com a gente. E eu adoraria que fosse uma mulher negra. Eu acho super legal. Eu só acho que a gente não precisa esperar publicar, alguém assistir para publicar. Acho que a gente publica e a gente deixa aberto para a pessoa que quiser se manifestar, fala, cara, eu tô a fim de participar do próximo vídeo de vocês. E escrever pra gente. O que vocês acham? Não sei. Eu gostaria de convidar alguém e mostrar esse material, porque de repente a gente... Podemos também. É claro que a gente não vai deixar de postar esse vídeo, mas de repente a pessoa tem tantos adendos para falar, porque assim, de novo, a gente vai voltar, estaca zero, 4 brancos, privilegiadíssimos. Uma coisa, mas aí uma pessoa para encerrar o... Eu não sei, uma provocação aqui, algo diferente do que a gente já fez e trazendo um pouco da nossa ideia inicial, que era ter um convidado com uma Linda Quebrada, por exemplo. Adoraria que ela participasse. O Rico da Laçã, sei lá, acho que o Rico da Laçã eu consigo acessar ele por um amigo meu. De repente ele vir falar com a gente. Eu acho incrível. Mas vocês acham, mas o que vocês acham? Então a gente deixa essa fala para a pessoa assistir e completar o... É que eu acho que vai dar vídeo de mais 1 hora. Então foi o que você falou. Se de repente a gente posta esse vídeo aqui e a gente... Eu acho que antes de postar esse vídeo a gente já tem que estar engatilhado com uma outra pessoa. Porque o segundo vídeo depois desse... Perfeito. Tem uma pessoa negra falando com a gente. Perfeito. Acho ótimo. E abordar de um jeito humilde mesmo. Tipo assim, somos brancos e... Sim. Porque se a gente perder o time do segundo vídeo, a gente só postou 4 brancos postaram um vídeo falando sobre negros, entendeu? Perfeito. E eu acho que é melhor mas acho que a gente não fez isso. A gente não está falando sobre negros, a gente está falando sobre sobre brancos racistas. Sim, mas... racismo, né? Mas aí a gente entra no lugar de fala que a gente precisa ter alguém discutindo junto com a gente. Claro, é o meu ver. Não, eu concordo, eu acho incrível. E não, acho que a gente tem que fazer. Aproveitando isso, então, porque você está falando uma coisa que é bem legal. Uma vez eu estava lá em casa, no apartamento lá de São Paulo, e a gente recebeu um amigo negro do Jeff, estava em casa, estava batendo um papo, e eu estava contando justamente dessa questão de como a minha vida foi apartada, né, nesse sentido. Eu fui criado nas escolas, na faculdade, para não frequentar o povo negro mesmo. E como eu me sentia constrangido com isso e tal. E aí, pensando no roteiro do filme que eu tinha escrito, que é uma coisa que eu acho super triste, não tem personagens negros, a não ser os grandes artistas da minha vida que sempre foram negros, porque eu não vivia com nenhuma pessoa. Então eu falava, cara, ia ser ridículo inventar um personagem, que é uma história, uma autobiografia, inventar uma história de enfiasse um personagem para colocar uma menina chinesa, um menino ruivo, um menino negro, não sei o que, para ficar parecendo democrático, uma coisa que não foi. Porque eu acho que o importante é dizer que a história não é assim. E aí ele me deu um toque, eu falei, cara, eu tenho vergonha de não ter vivido isso, assim. Ele falou, tem um jeito de você fazer uma reparação nesse sentido. Eu achei muito, muito legal. Ele falou, se todas as pessoas que produzirem o seu vídeo, esse filme, forem negras. Porque aí elas vão contar a sua história a partir do lugar delas também, e isso é uma reparação. Porque hoje ninguém mais fica só olhando para quem está na tela, quem está na câmera, as pessoas também olham para quem está fazendo. E o que você está propondo, de um certo modo, é isso também, é pensar assim, bem, beleza, a gente falou isso daqui, a gente criou nosso roteiro espontâneo aqui sobre a nossa fala, e vem alguém falar no sentido de, tipo, beleza, eu vou dar esse toque, não só isso, né, de estar aqui também provocando a gente numa fala, acho que pode ser super legal. Eu tenho reparado muito também, que vem me incomodando muito, essa inclusividade, como o mercado está reagindo a isso,
e, tipo, coloca o negro de novo como objeto e chama de inclusivo, entendeu? Terrível. O negro Muito tem que doido. ser atrás da visão, não como... Estamos fazendo tudo certinho, no fim das contas, esse racismo velado, né? Rapidinho também, uma estratégia que eu fiquei meio surpreso numa série bem boba do Netflix, que chama Hollywood, que fala de um ponto de vista gay até, mas fala do Old Hollywood, dos anos 40 e 50. E não para dar o spoiler, mas eles recontam a história. Tipo, a negra ganha a parte principal, o gay ganha o Oscar sendo gay. Que legal. Então, eles estão recontando a história de pessoas que foram vivas mesmo. Então, tem uma estratégia também que é interessante de refazer a história, de alguma maneira. Irado. Eu achei interessante isso. Sim, muito legal. Eu acho super da hora. Gui, você consegue esse contato com o Rico da Lasan, então? Vou tentar. Eu não sei quão acessível é, mas acho que no momento de pandemia pode ser que ele tope, se eu conseguir o contato. Maravilha. Eu queria pontuar também esse lance que o Ale falou de nunca se apaixonou por alguém negro ou nunca teve olhares para isso, né? A minha família, minha mãe é separada, meus pais são separados e a gente muito novo. Eu sou o irmão mais velho e eles se separaram, eu tinha acho que 11, 12 anos. E minha avó sempre falou para minha mãe exatamente isso, que não apareça com uma pessoa negra. E a gente da Umbanda, samba, eu escuto samba no fone de ouvido, samba e pagode. E a gente tá sempre enfiado em pagodes. E depois de adulto, eu vou com a minha mãe nesses lugares. E minha avó sempre pontuou isso. E eu olho para trás hoje, eu nunca acho que nem fiquei com uma mulher negra. Exatamente. É muito doido. A mensagem é essa, racista. Não ouse amar alguém de outra cor. É essa que é a mensagem. Assim. Sim. É assustador. E que é louco também, tipo, desculpa, a gente é muito rico, né? Mas uma diferença do América do Norte com a América do Sul também tem isso, tipo, claro que lá também, tipo, a fundação da cultura americana pode se dizer que é negra, tanto do jazz, de música, de tudo, mas aqui ainda é mais, a gente, tipo, os brancos se apropriam de toda, tipo, ser brasileiro é como você falou, banda, samba, carnaval, tipo, não resta nada, tipo... Já não fica, que a gente vive cultura que não veio dessa... A gente faz tábua rasa de tudo e branquiza tudo e faz de conta que. Bom, eu acho que aqui na América do Sul, o exemplo mais crítico, mais bem cumprido disso, que é sinistro, é o tango. Ninguém associa o tango à cultura negra. As pessoas tiraram os tambores, que o tango começou com tambor, começou nos portos de Buenos Aires, quando haviam grandes contingentes de populações negras lá que foram dizimadas durante a Guerra do Paraguai, que foi feita de propósito para acabar com as populações negras daquela região. E o tango, ele foi assim, enxertado na cultura branca, enfiaram o violino e falaram, isso aqui é branco. E você vai assistir um show de tango na Argentina, é completamente hypado, é para rico, né? É a mesa com talheres, com taças e não sei o que lá, para milionário. E para branco. Só para branco. É um evento para branco. De passagem, o samba também ficou paletável por causa do Jobim. E nada contra, mas foi na Bossa Nova que, tipo, branquizou ali uma cultura negra que ficou tangível. Globalizou. É isso loucura, aí. Hein? Marcelo, quer fechar aqui a conversa de hoje? Não, eu acho que esse Marcelo tema, tá bravo, inclusive, rende várias edições aí, porque a gente tem muito que falar sobre isso, né? Agora, uma provocação seria assim, né? A gente fala racismo, sexismo, na verdade, fascismo, na verdade, psicofobia, não vamos esquecer da psicofobia, que a gente sofre a psicofobia diariamente, ela está no meio desse rol todo, desculpa. Agora, a gente também tem uma dificuldade de entender, tentar entender, e eu não estou falando que a minha maior dificuldade eu não consigo entender a lógica do fascista, eu não consigo entender a lógica, não consigo também ser simpático à figura do evangélico. Eu tendo a praticar contra esses aí um tipo de racismo ao contrário, às vezes racismo ou um tipo de reação. Você quer identificar logo para já repulsar, né? É bem complicado. Eu pensei nisso, é intolerância. Intolerância. Eu tenho um amigo que ele se tornou já há bastante tempo evangélico. Cara, ele é um grande músico, era um cara sensacional. Quando a gente era mais jovem, a gente
fumava um, ficava tudo legal, era muito legal. Depois ele virou evangélico, eu não consigo acessá-lo, né? acessar. Mas a E aí eu impermeabilidade à falo para argumentação você, é um muito dos mais a critérios minha de doença. limitação do que a dele para a minha, porque a minha, Sim. ele sabe o que eu sou. Agora, eu não quero entender a figura dele como evangélico, entendeu? Uhum. Então, eu falo para você, o mesmo erro que a gente comete sendo racista, às vezes, até mesmo não querendo ser, né? A gente também não tem uma coisa de querer entender um bolsomínio, por exemplo. Total, Como eu fiz entender um esse... bolsomínio, né, cara? Aquela mulher que saiu na Paulista... Eu desencanei, Mar. No começo, quando esse cara foi eleito, eu tentei um mínimo assim, eu falei, eu vou tentar entender o que essas pessoas... Eu desencanei completamente. Não, e eu não estou falando aqui, meu amigo, eu não estou falando que a gente tem que entender, sim. guerrear com esse povo. Mas muitas vezes é isso, cara. É uma dificuldade de lidar com o diferente também, né? Total. Muito legal, Total. muito legal. Mas a gente não tem que tolerar a intolerância, isso daí é claro, a gente não tem que ficar achando que, porque esse é o argumento que eles usam, né? Você está sendo intolerante comigo. Ora, a pessoa prega a morte, prega a destruição, prega a aniquilação do outro. Isso também é um argumento que eu acho que eu já usei aqui, né? A gente classifica como doença mental a ideação de aniquilação sobre a própria vida, né? Então, se eu faço esse movimento aqui, eu quero destruir esta vida que sou eu, o suicídio, eu falo, opa, doença mental, trata. Agora, se eu pego e tenho uma ideia do tipo, eu quero aniquilar aquela vida, porque aquela vida é impura, aquela vida não é nobre, aquela vida é mestiça, aquela vida é suja, aquela vida é sei lá o quê, eu posso. Eu posso ser um grande perverso, eu posso querer destruir uma vida, eu não sou classificado como doente mental se eu tenho ódio a ponto de querer aniquilar aquela outra existência. Ora, se o problema existencial não podemos pensar a ideação da aniquilação de qualquer existência, seja nossa, seja de outra pessoa. Se esse é o parâmetro, então a ideação suicida ela seria só o avesso da ideação homicida nesse sentido. E então, a depressão, a tristeza, a solidão absoluta, o desespero, ele só é o avesso desse... Não estou dizendo o avesso no sentido de que você pode sair desse polo e entrar nesse, tá? É só uma outra... Falando só nessa questão, tentando lidar com essa questão do desejar a morte. Desejar a morte para si é pecado, desejar a morte para outro não é, pelo contrário, né? Parece que em muitos grupos ela é estimulada. E por que ela não é considerada doença se é desejo de morte do mesmo jeito? Exato. Sim. Mas a questão, né, é assim, por exemplo, eu sei da onde vem a minha rejeição, até um certo ódio, até sei lá, da figura do evangelho, sabendo que muitos setores da igreja evangélica não representam a Universal Reino de Deus, que é uma igreja picareta, tal, não sei o quê. E aí a gente tende a ser, de certa forma, botar tudo no mesmo balaio, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma irmã que falou que votou no Bolsonaro. Sabe qual foi a minha reação? Eu fiquei louco. Eu falei, caralho, você não tá vendo o que você fez, cacete? Aí eu falo assim, porra, eu tenho que dialogar, porque não adianta só esporrar a coisa, entendeu? Deixa a pessoa viver a culpa que não é sua. Se você ficar com esse... Se você engolir esse afeto, que devia estar na cabeça dela, ela devia estar dizendo para ela mesma que merda que eu fiz. Ela consegue fazer a minha culpa, pelo menos? Hoje? Ou não? Ela é refratária à ideia de que ela pecou. Olha, velho, gravemente. o que ela fala é que a maioria das pessoas que suportam esse cara é isso. Ele fala assim, mas era ele ou era o PT. Claro. E aí, de certa forma, eu também sou um maluco para ela porque eu sou petista, entendeu? Uhum. Então, mas aí nessa hora a gente vê que a Globo produziu esses monstros, né? Porque ficou nessa retórica aí de petismo gerou isso. Agora eles que acolham os diabos que eles criaram. Eu chamo de fascismo. O que a Globo fez, o que a elite desse país fez em termos de propaganda na cabeça das pessoas, produziu uma nação, uma parte da nação fascista. Porque é isso, o cara começa a demonizar certas pessoas. Então, de certa forma, era normal se essa pessoa fosse evangélica, eu dialogar com ela, posso ter diferença, tal, não sei o quê, mas tentar argumentar civilizadamente, vamos lá, tal, não sei o quê. Só que eu acho que
a gente tem dificuldade também. É uma coisa que a gente precisa ultrapassar. Não, né? e tanto que tipo, eu estou tendo muita dificuldade em tipo, me opor, tanto isso, exercer solidariedade, compaixão, tolerância, tudo isso, mas mais do que isso, tipo assim, a única posição que me resta, ou não que me resta, mas uma posição que é a mais viável para mim, é tipo opor a isso que está acontecendo aos bolsonaros, adotando uma coisa que também não é minha, sendo que me vestindo de vermelho, saudando o comunismo, também não sou eu isso, entendeu? Tipo, mas tem que ser do mesmo nível para parecer que a e resposta eu tenho são dadas muita no- dificuldade com isso também, tipo de me levantar nesse outro patamar de defender coisas que eu nem acredito só para defender uma verdade minha. Tipo, que é isso? Eu não sou comunista. E não tenho vergonha de falar isso. Isso eu tenho um pouco de receio falando isso, porque parece que eu estou falando que eu sou conservador, Não, falando de que eu não jeito sou, nenhum, né? que eu não quero Claro. comunismo. Tem um E livro, isso é muito louco isso. Ser tem obrigado um a livro polarizar, que foi né? escrito sobre Obrigada. a questão da Segunda Guerra, que quando os alemães foram derrotados pelos russos, diz que os russos fizeram uma coisa muito pior com as populações alemãs, crucificaram gente, tal, não sei o quê. Só que como tinha o apoio, de certa forma, de uma opinião pública, tal, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, o que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, às vezes, também de vigiar isso, porque eu não tô, eu coloquei aqui que é uma provocação, porque eu tenho esse tipo de sentimento, Nico. Eu, por exemplo, antes de acontecer o golpe, eu me filiei ao PT, nunca fui petista de carteirinha, mas eu tive a necessidade de me filiar, entendeu? De sair, de fazer, de acontecer, de me contrapor e explicitar essa contraposição ao que estava acontecendo, entendeu? Eu acho que isso não tem nada de ruim. Agora, eu a acho também. dificuldade que se tem muitas vezes é de falar com o oposto, muitas vezes. E que Tomar linguagem cuidado a para não gente tem ficar. para isso? A linguagem tem que ser tão extrema quanto, sabe assim, qual é a linguagem de tolerância? É tipo eu tô tão Eu socialismo. acho assim, para mim hoje eu já até publiquei. É fogo nos fascistas. Fogo nos fascistas, total. Exatamente. Não dá para ser tolerante com isso mesmo. Essas pessoas são contra a vida, assim. O que eles ficam ameaçando de eles desencadearem uma guerra civil, talvez se isso acontecer, a gente claramente vai ter que assumir um campo e combater nesse campo, assim. Isso não tem. E fica essa retórica, né, da ameaça. Nós vamos fazer a guerra, nós vamos fazer a guerra civil, nós vamos impor a ditadura e não sei o quê. É muito. Eu falei isso pra minha mãe ontem, mãe, daqui a pouco a gente vai ter que ir na rua. A gente vai ter que ir pra rua. Vai chegar um ponto que a gente vai ter que ir pra rua. E ela falou assim. Tipo, não, e é além de afiliação e de ideologia. Eu acho que esse governo escapou por causa da pandemia, até agora. Escapou e está sendo corroído, né? Tá duas coisas acontecendo, né? Mas fala, Gui. Não, eu acho que até agora as pessoas não se movimentaram porque tem alguma coisa matando muito mais. Exato. As pessoas estão morrendo de medo de sair. As pessoas estão com medo de ir no supermercado. De novo, eu estou falando de uma bolha do nosso privilégio. É muito arriscado, assim. E agora tem uma coisa interessante também que você está falando disso, contrapondo ao fascismo, só o antifascismo de esquerda, mas na verdade o fascismo está atacando agora a direita. Quem está sofrendo essa semana é o William Bonner sendo ameaçado e tal. Eles criaram um monstro que agora eles estão tendo. Então, assim, pega que o filho é teu no colo. Isso é um fenômeno, como a Globo, isso explica tudo. É incrível, a Globo, né? há um ano atrás era de esquerda ou de direita e agora é de esquerda, e que os dois polos usam a mídia para, tipo, que eu nem tenho posição. Não, e os bolsonaristas que foram criados pela própria Rede Globo agora estão cuspindo na Rede Globo dizendo que ela sabe assim, entra nas teorias de conspiração todas. É muito curioso, assim, né? E que não se confunda, né? Porque tem gente que acha que a extrema direita e a extrema esquerda se encontram. E, na verdade, não, né? É muita diferença. A gente tem que parar com essa história. Total. São meus aliados, né? Total, eu entendo, claro. É que a gente tem gente que começa a achar que tem essa amálgama, né? E não tem essa amálgama. Então, mas eles tentaram fazer, né? Falando que nazista é de esquerda. Eles tentaram essa teoria. Exatamente. Não, e o partido do Bolsonaro, Partido Socialista Liberal, não é isso? Social Liberal,
Sem partido, né? Que ele também foi. Ele saiu desse partido, mas é criado de propósito, porque no futuro alguém vai falar alguma coisa e falar assim, mas vocês não viram que esse partido era social? Qualquer coisa assim. Ele já vem com uma retórica pronta para lá para frente, assim. É insano o negócio como é articulado, assim. Como é planejado, né? É, exatamente. E pessoal, só lembrando aqui do horário de novo, então vamos ficar com essa ideia do Gui, que eu acho bem legal. Gui, vai atrás do nome, mas eu acho que a gente poderia... Um médico negro também, ali, alguém... Eu vou pensar nisso daí, sim. Eu acho só que a gente poderia divulgar já o vídeo e indo atrás desse nome para o próximo vídeo já ter esse enlace. Acho que sim. E a gente tem que dar continuidade. Alguém que está assistindo aí, que Exatamente. queira, sabe assim. Perfeito, que queira participar. A gente não pode gravar outro vídeo que não seja esse tema junto com alguém, sabe? Perfeito. Não, total, tudo E aí eu acho que a gente já começa a dar margem para ter sempre o quinto membro que a gente sempre falou aqui, que é um convidado. Perfeito. Eu acho Eu acho isso muito bom, porque não é um lamento. A gente quer aprender e evoluir, né? Não se lamentar. Com certeza. Exatamente. Maravilha, pessoal. Então, Foi? bom, a gente combina então essa semana como que a gente vai fazer isso, certo? Tá. Um grande já abraço. Mandei mensagem pro meu mundo. amigo aqui enquanto a gente estava falando, vamos ver se ele responde. Perfeito. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, abraço. Falou. Boa noite.